todo ser humano tem 4 emoções básicas: medo, raiva, alegria e tristeza. Lembrei, tem algumas teorias que falam de 6, 7, até 8 emoções básicas, mas todas essas teorias falam dessas 4 aqui. Então vamos considerar essas 4. E considerando essas 4, perceba que o medo é uma emoção básica do ser humano. A gente vem com isso de fábrica. Então, a não ser que você tenha algum tipo de dano na amígdala ou seja portador de uma condição genética muito específica, você tem medo. E vamos começar combinando isso. Por quê? Porque o medo existe, ele faz parte de nós e vai acompanhar a gente a vida inteira. Perfeito? Então, guarda essa informação, a gente já vai voltar a ela. Em 1937, foi lançado um livro chamado Think and Grow Rich, que foi traduzido para português como Pense e Enriqueça, né, do Napoleon Hill. Esse foi um dos melhores livros que eu li na minha vida. Eu não gosto de livros de autoajuda, esse livro é considerado um livro de autoajuda, mas eu não considero ele assim. Estou deixando o link aqui na descrição, eu te aconselho a lê-lo, mesmo que você não vá comprar no link da descrição. Se você comprar no link, você me dá uma força e eu te agradeço demais. E com certeza você vai ficar com um livro que você precisa consultar ao longo da vida, tá? Então eu te aconselho a comprar, adquirir o livro, porque assim você consegue consultar ele ao longo da sua vida. Esse livro toca em pontos que estão muito profundos e que tradicionalmente não estão em livros de autoajuda, né? Ele fala sobre coisas que têm a ver com filosofia, com moralidade, com espiritualidade, sob o meu ponto de vista. Então repara que esse cara, o Napoleon Hill, ele demorou 25 anos pesquisando, fazendo entrevista, estudando, para juntar as ideias que se transformaram nesse livro. E o livro em si, ele tomou mais ou menos 10 anos para ser escrito, tá? Então é um livro realmente bastante profundo. Agora, por que eu tô falando isso tudo? Porque uma das coisas que me chamou muita atenção no livro foi o espaço que ele deu no livro para falar sobre medo. Quando você lê, você vai entender o que eu tô te falando. E aquilo me chamava muita atenção. Eu falei, cara, por que esse cara demorou tanto tempo falando de medo? Passou o tempo, eu fui percebendo por quê. Porque quando você vai colocando as coisas em prática, você vai entendendo o que está acontecendo. A gente é muito mais emocional do que a gente imagina, cara. Muito mais emocional do que você imagina. Então você tem um monte de informação, tem vídeo, tem livro, tem workshop, tem não sei o que, tem tudo. Mas a sua emoção foi tocada? Alguma coisa mexeu com a sua emoção? Talvez aquele conhecimento todo que você teve, ele seria muito mais facilmente acionado se tivesse algum componente emocional envolvido. Então, quando você está escrevendo um livro para ajudar alguém, que você genuinamente quer ajudar, faz todo sentido você se deter bastante tempo falando sobre emoções, especialmente sobre medo. Por quê? Porque o medo é o vilão em toda mudança que você quer fazer. Qualquer coisa que você queira mudar na sua vida e você não está conseguindo, você está fazendo esforço, você está fazendo tudo, você está fazendo as aulas, você está se empenhando, etc. Mas você não está sentindo mudar porque tem alguma coisa emocional que não está ajudando, cara. Não está te permitindo. Estou te falando porque isso aconteceu comigo. A gente quer acreditar que a gente é muito racional, mas a sua emoção fala muito alto. E tem coisas que são são inconscientes mesmo, que você faz e você nem percebe. Você está se sabotando e você não está percebendo. Se você consegue se investigar, você consegue lidar com isso. É muito difícil lidar, não é nada fácil. Mas você consegue. Agora, se você não tá nem sabendo, cara, não tem jeito. Por isso que esse cara gastou tanto tempo falando sobre medo. Porque toda vez que você vai fazer alguma coisa na sua vida, principalmente naquele momento que você tem mudanças acontecendo, você vai acionar seu medo, cara. E o seu medo, ele vai brigar, mas não vai brigar de leve, não. É tipo o Alex Poitin vindo pra porrada com você. A porrada vai comer séria. E eu tô falando isso porque no momento em que você consegue tratar dos seus medos, você consegue literalmente, de verdade, você consegue mudar a forma como você vê o mundo. Porque, primeiro, muitas travas que você tinha antes vão parecer uma besteira e muitas pessoas que você via de um jeito você vai passar a ver de uma forma completamente diferente. Tá? Imagina aquele cara arrogante, etc e tal, que você achava, nossa, cara ceboso. Você vai começar a perceber que aquele cara provavelmente, ele é um cara que tem muitas dores ligadas, por exemplo, à rejeição, à menos-valia, não tem uma autoestima muito bacana. Repara, o medo aleja aquilo que você é, impede você de ser aquilo que você pode ser, mas especialmente não deixa você ver as coisas pelo que elas realmente são. E no meu caso, especificamente, eu comecei a ver que eu tinha muito mais, que eu era uma pessoa muito mais valiosa, que eu tinha muito mais para oferecer do que estavam me dizendo. E mais do que isso, eu comecei a perceber que a reação das pessoas em relação a mim não tinha a ver com a inferioridade da minha parte. Era o contrário. As pessoas se sentiam, por qualquer motivo que fosse, inferiorizadas, dentro delas, por histórias delas. Eu comecei a falar sobre medo, cara, por causa de um vídeo, eu vou deixar o vídeo aqui no card,
em que eu dizia que hoje a gente está com tanto medo uns dos outros que a gente não quer se relacionar. Porque a gente criou uma ficção na nossa mente que certas coisas são verdade e, portanto, não vale a pena se relacionar. Seja porque, por exemplo, eu considero que não vale a pena me relacionar com mulheres se eu for homem, ou, por exemplo, se eu for uma mulher, acredito que não vale a pena se relacionar com homens, porque, sei lá, eu vou ser agredida, no caso do homem, porque vão se aproveitar de mim. E isso tudo é fruto de medo. É medo puro e simples. Napoleão Hill, ele fala sobre 6 medos, né? Ele fala sobre o medo da crítica, sobre o medo da pobreza, sobre o medo de perder o amor de alguém, sobre o medo da velhice, da doença e sobre o medo da morte. Repare que todos esses medos trazem algumas coisas, né? Primeiro, dor, ou uma expectativa de dor. Então eu tenho medo de sentir dor, eu não quero. A outra coisa é basicamente uma perda. Então, pô, não quero perder. Eu vou morrer, eu vou perder minha vida. Pô, não quero. Não quero, eu tenho medo. O que acontece quando eu perco minha vida? Não sei. E um dano, algum tipo de dano. Pô, mas peraí, se eu estiver doente, eu não vou poder aproveitar minha família, não vou poder fazer um monte de coisa que eu gosto, etc e tal. Além do que, eu vou sofrer também. Esses 3 componentes, de alguma forma, estão sempre envolvidos nesses medos, né? Os medos, eles são quase que uma barreira de proteção para esse tipo de coisa. Não tem problema a gente querer se proteger, mas a forma como a gente se protege, daquilo que a gente se protege, importa. Porque tem coisas que a gente está se protegendo que não existem. Não existem. Por que você está se protegendo dessa coisa? Não existe. E tem coisas que você está se protegendo que simplesmente não vale a pena se proteger. Quando eu era mais novo, cara, eu falei aqui que eu era... Realmente a gente era muito pobre, etc e tal, mas meus pais são pessoas muito boas, cara. São pessoas realmente muito boas. E eles me protegeram muito. Eu me considero até quase super protegido. Meus pais me protegem até hoje. Pra você ter noção, a última vez que eu fui lá, agora, em dezembro, eu falei que ia na praia, meu pai falou assim, não, pega o carro aí, etc e tal, né? Eu falei, não, pô, pega a bicicleta, eu vou ali. Não, filho, estão assaltando muito. Repara, a forma do meu pai me defender... Eu moro em São Paulo, meu pai mora em Cabo Frio, mas ele achava que eu ia sair de São Paulo para ser assaltado lá. A forma do meu pai me defender, do meu pai me proteger, era me colocar medo. Falar, não vai não, porque vai que você é assaltado. Meus pais sempre fizeram isso. Minha mãe, se ela estiver assistindo aqui, ela sabe. Eu ia pegar onda, ela falava assim, não, mas você não viu que tá tendo tubarão na praia? Tava tendo tubarão porcaria nenhuma. Ela não queria que eu fosse pegar onda, porque vai que eu tomo um caixote, me machuca, etc e tal. Repara, a forma de te proteger para cada pai, para cada situação vai ser diferente. Só que todas essas formas de proteger, se você se abraça a elas, falando, não, eu quero essa proteção, você vai deixar de pegar a sua onda, você vai deixar de pegar a sua praia, você vai deixar de viver. Entendeu? Foi a ideia que eu ofereci nesse vídeo que eu deixei aqui no card. Tem certas proteções que você vai tentar se impor que não são boas para você. Você tem que buscar a desproteção. Não quero estar protegido, eu quero estar desprotegido. Sim, eu quero conhecer o mundo, eu quero ver como as coisas funcionam. Só que para você fazer isso, você precisa criar dentro de você o mecanismo que te dá força para você ter a coragem de fazer isso. E você só sabe isso investigando o seu medo. Fala, cara, em que momento eu tô realmente me protegendo quando eu não deveria? Não deveria. Ah, eu vou lutar com um cara no jiu-jitsu que é mais graduado, é mais pesado, ele é mais forte, e de repente o cara não gosta de mim. Pô, eu vou lutar com esse cara. Pô, você tá morrendo de medo, você não quer, meu irmão. Pô, é um prejuízo grande para você. É nessa hora que você tem que ir. Tem que ir, falou, não, meu irmão, tu tá aqui, se apresentou para mim o desafio, eu não vou pipocar, eu vou. Tu vai sair de lá machucado, vou. Mas eu, pô, não vou pipocar. Porque isso vai construindo dentro de você uma espécie de músculo de coragem. Você não vai se esquivando das coisas, você não vai deixando as coisas pro lado, você vai encarando as coisas. E desde sempre, desde molequinho, não vou dizer em tudo, mas eu sempre tive essa coisa de, não, peraí, mas e se eu for? E se eu fizer? Será que é assim mesmo? Deixa eu tentar. Eu gostaria muito que, mesmo que você não tenha essa índole, mesmo que não seja uma coisa natural de você, que você se questionasse, pelo menos. Tem muitas coisas que você está tratando racionalmente que estão amortecendo a sua emoção. E, às vezes, a sua emoção é a chave para você encontrar aquele caminho que você está buscando, realmente. E eu acho que a emoção que a gente mais tem sendo ativada hoje na gente é o medo. Você não acha? Deixa aí nos comentários. No vídeo de quinta-feira eu vou falar sobre os 6 medos básicos um por um, tá? E aí você vai começar a perceber como o medo da crítica faz você, às vezes, aceitar certas coisas, certas brincadeiras que você não gosta. Como, por exemplo, o medo de perder o amor de alguém faz você aceitar certas situações num relacionamento que, porra, são inaceitáveis. Por exemplo, o medo da pobreza. Você vai perceber como ele, às vezes, te trava de você ganhar um pouco mais de dinheiro. Então, todos os medos vão fazendo coisas ao longo da sua vida, vão te minando ali de formas que você não consegue nem perceber. E eu acho que o vídeo de quinta vai ser muito bom para você entender isso. Mas eu queria fazer esse vídeo antes da quinta-feira para te responder por que falar de medo. Você é muito mais emocional do que você percebe.
O medo é uma barreira de proteção que a gente realmente cria, é quase que um filtro de proteção, é quase que uma camada de proteção que a gente cria em relação às coisas. A gente é estimulado hoje grandemente pela nossa sociedade, né, a sentir medo de praticamente tudo, e você consegue realmente fortalecer você mesmo e criar esse músculo de coragem em você se você investigar seu medo, cara. Vamos junto, vem comigo, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço e tchau, tchau.